Boa noite! Sejam todos bem-vindos! Hoje nós vamos conversar com a queridona Rochelle. Vamos falar sobre o movimento para a vida. Olha que beleza! Olha que maravilha! Vamos convidá-la aqui. Sintam-se à vontade, vamos chegando. Está aqui prontinha para falar com a gente e eita! Oi! Chegou! Boa noite! Oi, boa noite. Deixa eu colocar um filtro aqui pra gente ficar mais linda do que somos. Nossa, eu também quero. Bora Olha, botar cadê o meu filtro. filtrozinho aqui? Tudo bem, Boa, querida? você me lembrou do filtro. Não, a gente tem É que bom, colocar um né? filtro aqui, né? Bom, vai dar um up. Olha! Peraí. Vamos encontrar um filtro aqui. Ah, a gente não encontrei um filtro aqui, Oi, mas a gente pessoal, vai. sejam bem-vindos. Sejam Ai, que gente bem-vindos. linda, gente. Boa tarde, bom final de tarde, né? Ai, meu Deus, é verdade. Como é que está o frio aí, hein? Menina, aqui no sul tá quente hoje, não tá frio. Ah, Não, é? não tá, Aqui tá tá. chovendo muito, muito, muito chovendo, chovendo, e eu gosto dessa chuvinha. Sério, Lilian, que aí tá Eu gosto. chuva. É, na Olha Bahia, só. chovendo. Pois, por isso mesmo que eu ia falar, gente, Bahia chovendo. É, chove. É, Chove chove quando, também, né? às vezes chove muito. Que Mas bom, é menina. bom de qualquer jeito aqui, viu? Com certeza. Deixa eu dar um E oi você aqui pro está falando de que pessoal. cidade, hein? Eu falo do Rio Grande do Sul, da cidade de Osório, a cidade dos Olha, ventos. nossa, que legal. A minha cidade é conhecida Gente, como a cidade dos ventos, Lilian. ai, que É, bacana. é a cidade que faz os movimentos aí, com os Sim, ventos. Tu eu tá tô me aqui vendo convidando. bem? Tô enquadrada bem? Tá aparecendo a minha camiseta Tá, eu tô linda? convidando nossos queridos para Excelente! para bater esse papo tão importante com a gente, né? Estamos energizadas. Diga se não estamos energizadas. Nossa, mas com certeza, eu tô aqui a Não tem mil como, né? O querendo. movimento para a vida é um tema, é uma filosofia de vida, é uma arte, não é? Muito, E é um muito, Lilian. compromisso, sobretudo, né? Muito. Eu estou muito feliz com o teu convite também, né? É tão Sim, legal assim esses movimentos que a gente faz, esses movimentos para a vida e essas conexões que acontecem aqui nesse sim, espaço, né? Nesse espaço-tempo real aqui da internet, um espaço tão, às vezes parece tão distante, né? Mas que aproxima as pessoas. É um espaço que eu aproxima. vejo que aproxima. E, enfim, assim, eu estou muito feliz com o teu convite. A gente não se conhece pessoalmente, a gente se conectou Uhum, por aqui, né, Lilian? foi. E Isso, é incrível, a gente pensar nesse movimento que esse canal aqui de comunicação nos permite, né? Nos conhecermos, exatamente. conhecermos pessoas, né, esse mundão afora É e, verdade. e conhecer pessoas especiais, pessoas com o mesmo propósito, pessoas que têm os mesmos movimentos, né? E Uhum, seres humanos de verdade que querem melhorar a sua vida, que querem estreitar as relações. Enfim, são tantas coisas que acontecem no nosso dia. E estar aqui com você hoje, finalizando a semana, uma semana aí do desafio que eu vou te contar o sim. que que aconteceu por É. aqui, porque esse Uhum. movimento para a vida. Enfim, então feliz de estar aqui no teu Instagram também, né? Com a tua Na nossa audiência, casa, né? na nossa casa virtual aqui, né? Nossa casa Com virtual, nosso endereço virtual, virtual. esse endereço Ai, virtual. gente, ela é uma linda, não é? Uma fofa. Me encantei com ela desde o primeiro momento, primeiro contato. Uma pessoa assim de muita luz, uma energia muito boa. E é o tipo de pessoa que consegue, através
da internet, mesmo estando, né, nessa distância, consegue movimentar energias boas assim na gente. Então, eu é que tenho esse prazer em te receber aqui, em você aceitar o meu convite e, sobretudo, para falar sobre algo tão bonito que é a valorização da vida, não é? E a reflexão sobre o que podemos fazer para escolher os movimentos mais adequados, né? Para Exato, mobilizar a nossa vida. exato. Rochelle, fique à vontade, nos conte, me diga, me fale sobre você, nos conte quem é a Rochelle. Perfeito, gente. Então, é muito bom estar aqui, criando esse laço virtual aqui, né? Eu gosto desta palavra Uhum. laço. Tenho duas amigas aqui do Rio Grande do Sul que elas usam muito essa palavra laços, né? Laços que fortalecem. A internet, eu acredito que ela é um Olha, laço que fortalece vidas, fortalece propósitos. Quem é a Rochelle? A Rochelle é uma mulher de 50 anos, né? uhum. Exatamente semana passada, no sábado, eu completei 50 anos. A Rochelle, ela é Relações Públicas, né, de Uhum. formação. Eu tenho várias formações também na área do comportamento humano. Sou atleta amadora de corrida, sou uma amante do esporte. Também faço parte da equipe de aromaterapia da doTERRA. Então, assim, são ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para o bem-estar. Eu acredito que eu posso resumir que eu sou a mulher do movimento, que leva as pessoas para o movimento, para a vida de verdade, né? É, eu ajudo as pessoas a se colocarem em movimento, não somente o movimento do esporte, mas um movimento de coisas que as pessoas querem fazer e que muitas vezes elas acreditam, pensam que não são capazes de realizar, né? Sim, Então, e desta forma, através do esporte que eu pratico, né, da corrida de rua, que é um esporte que já me acompanha aí, posso te afirmar, Lilian, que desde a adolescência, né, e a gente vai lapidando os nossos diamantes, as coisas que a gente gosta de fazer, as coisas que nos traz, assim, movimento de verdade interno e externo sim, também, das coisas que realmente fazem sentido aqui, nesta vida onde estamos, né? No aqui e é agora, verdade. e como a gente pode também usar o nosso, a nossa vida, as nossas experiências, a nossa história de vida como uma motivação, como uma inspiração para mais pessoas. E hoje eu posso te afirmar que tudo que eu construí na minha vida, desde da infância, adolescência, pré-adolescência, né? Todas essas fases aí culminam num ciclo lindo que está chegando na minha vida, que é o ciclo dos 50 anos, né? 50 anos de vida, 50 anos de vitalidade, 50 anos de vontade de ajudar o próximo, de criar conexões. As pessoas que me conhecem, né, tem algumas pessoas que estão aqui que me conhecem já tem um tempo, Uhum. e elas sabem realmente o quanto eu sou apaixonada por estar com pessoas, né? Eu acho que não é à toa que eu fiz a minha primeira formação acadêmica na área de comunicação, na área de relações públicas. Então, a minha vida profissional, ela transitou muito dentro de empresas na área de comunicação, aqui no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei por muito tempo num grupo de comunicação aqui, que tem bem grande aqui no Rio Grande do Sul, que é o Grupo RBS, não sei se você já ouviu falar. Então, assim, tudo que eu fiz na minha vida, todo o trabalho, né, a minha carreira profissional, ela sempre foi com muitas pessoas, né? Assim, eu nunca trabalhei sozinha, eu sempre trabalhei com grandes grupos, com grandes equipes, liderando equipes e eu sempre fazendo o movimento através do esporte, cuidando muito da minha saúde física. Eu sempre fui uma pessoa que cuidou muito do corpo, né? E quando eu Uhum. falo do esporte, não é só a questão do cuidado físico, é o cuidado emocional, é cuidar da mente, o esporte me traz isso. E quando eu tomei a decisão
de completar os meus 50 anos fazendo o esporte que eu amo, que é praticando a corrida de rua, eu tenho certeza que as coisas começam a fazer sentido na vida, né? Sempre em movimento, é verdade, Andréia. Sim, Porque a palavra movimento, né? Move para algum lugar, né? Então a gente não está estático, né? E quando a exato. gente veio falar, quando a gente começou a conversar, vários assuntos que falamos, percebemos que eu e você, a gente tem algumas coisas em comum, né? Sim, muitas afinidades. De desafios, Sim, de propósitos, né? Então, assim, a gente se conhece há pouquinho tempo, né? Através é, aqui desse canal de comunicação aqui, que é o Instagram. Então, é tão bonito que acontece por aqui também. É desafiador, né? Eu uso com hoje certeza. a minha rede social para realmente como uma marca pessoal, para mostrar para as pessoas realmente quem é a Rochelle Marques, né? O que que ela faz, como que ela pode ser contribuição no dia a dia das pessoas, não só com a sua carreira profissional, mas assim, mostrando para as pessoas a força de vontade, a determinação, o foco, a disciplina, que são pilares importantes na nossa vida, não somente para o esporte, né? São pilares para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. E esses pilares, eles conseguem completar alguns objetivos que acredito que todos nós temos, né? Então, nesta construção dos meus 50 anos, né, eu posso te afirmar que os últimos 20 anos, 18, 20 anos, eu venho assim na busca do autoconhecimento e como isso me ajudou a ser a mulher que sou hoje, né? A mulher que está aqui hoje, né, nesse canal aqui conversando com você. Quantas coisas aconteceram na minha vida, quantos desafios eu passei, né? Tanto pessoais quanto profissionais, e que hoje me faz acreditar que quando a gente quer fazer algo e a gente tem vontade de fazer algo, e quando a gente tem as pessoas ao nosso lado, as coisas acontecem, né? E eu tive É realmente verdade. esta certeza no último final de semana, né? No sábado, quando aconteceu todo esse movimento aí com muitas pessoas aqui na cidade. Então é sobre isso, eu acho que é sobre conexão, é sobre você realmente não ter vergonha da sua história, né? Entender que somos sim, temos cicatrizes, temos coisas para aprender todos os dias, mas que de alguma forma nós podemos ser melhor todos os dias também ajudando outras pessoas a fazer os movimentos que às vezes está um pouco, não fica claro para as pessoas, né? Eu É. acho que é mais ou menos esse aí um resumo assim de quem é a Rochelle hoje. É, a Rochelle é uma mulher que emana muita força, muita determinação, não Sim, é? E quem, gente, vai lá, visita o perfil dela, conhece o trabalho dela. Vocês irão sentir o que eu senti ao convidar essa pessoa maravilhosa para vir aqui me transmitir um pouco da sua experiência de vida, não é? A sua experiência, a sua visão de mundo, a sua visão sobre esses novos tempos, porque a gente vê o mundo com os nossos olhos, mas esse canal de comunicação nos possibilita também conhecer o mundo através dos olhares dos outros. E isso é muito importante, não é? Essa é uma oportunidade. É claro muito. que você tem as suas perspectivas, os seus pontos de vista, as suas crenças, os seus valores, os seus princípios. Vai filtrar o que te interessa e o que não te interessa. Você tem o poder de escolher o que você quer viver e consumir aqui dentro, né? Então é uma oportunidade conhecer a história de pessoas, histórias que podem nos motivar, nos incentivar, né? Porque motivação, incentivo, dependendo da perspectiva, são coisas diferentes, né? Sim. Eu posso ver em você uma inspiração para que eu
vá aderir à corrida, como eu já falei com você, eu tenho que correr, eu vi você correndo, me deu vontade de correr também, Olha que sabe? legal. Isso é uma inspiração. E a motivação é você dizer para mim que você também pode. Eu tenho hoje 50 anos e estou aqui transformando o meu desejo, o meu hobby, a minha paixão no meu projeto de vida. Não é? Isso, Porque hoje exatamente. você tem um trabalho lindo que você está fazendo, você fez um evento presencial aí, você mobilizou a internet, você me fez sentir daqui a companhia das suas colegas, né, te segurando para ajudar você a chegar ali naquele percurso, sabe? Aquela fraternidade, a sororidade, né, das pessoas participarem para te ajudar. Afinal de contas, correr 6 horas É. é 6 horas, não é, minha irmã? Foi isso? Ou eu estou Foram, enganada? foram Pois seis é, horas não e é três brincadeira. minutos. 6 horas e 3 minutos. Claro que a gente teve algumas pausas para Uhum, hidratar, né? Mas sim, eu posso te afirmar assim que no geral foram 5 horas e meia, assim, correndo, né? sim, mas Então, é muito. assim, é bastante tempo. Foram Meu Deus. 50 quilômetros, né? Então, assim, é um trajeto longo, foi um trajeto longo. Mas a energia das pessoas, Lilian, não tem preço, não tem preço. Só quem estava mesmo no dia, quem percebeu, nós saímos às Sim, 5h50 da manhã, né? Começamos o processo aí às 5h50 da manhã, porque era tudo 50, né? Então, 5h50, PR50, que é o programa. sim, Então, tudo alusivo a isso, né? O número 50, né? É muito forte esse ciclo. E é a energia das pessoas, as pessoas se desafiando, as pessoas se conectando, as pessoas confraternizando, contribuindo com o outro, ajudando, né? Então, foi um movimento muito lindo, muito lindo. Quem estava presente pôde sentir isso. E que bom que a gente conseguiu transmitir isso e ainda estamos conseguindo transmitir por aqui, o que ah, foi a você energia. conseguiu transmitir muitas coisas, muitas É, coisas. é, Eu vi você correndo na chuva, sim, treinando na chuva. sim, Isso sim, me transmitiu uma necessidade de sentir aquela liberdade, aquela conexão com a natureza, sim, sabe? De sim. você tá ali com o sangue fervendo no corpo, se exercitando e a natureza te refrescando, o vento Lindo, batendo. maravilhoso, Eu muito bom. vi isso e senti isso, Que entendeu? lindo. E É, muito eu bem lembrado. estou Sim. descrevendo para você ter noção de como a tua presença digital é importante, porque consegue transmitir, nossa, você está no sul, eu estou aqui na Bahia, Muito né? lindo, Lilian, muito lindo. E é verdade, tu sabe que não foi só o dia, né? Foi toda uma preparação, né? Isso Uhum. começou, na verdade, tudo isso, todo esse sonho do dia 29 de outubro, ele começou lá em 2020. Acho que eu já contei brevemente essa história para você, né? Já uma longa, Começou. uma longa história, sim, né? A história É, é recente, mas ela tem um contexto tem, tão profundo que tem. ela ganha esse espaço de longevidade. É Sim, importante todo o processo e ganha esse é, espaço grande na sua vida e na vida de todos nós, né? Que é. pode contemplar, né, desse aprendizado, dessa mudança, né, dessa mudança de mentalidade, nessa mudança de visão, porque você pegou algo que já fazia parte da sua vida e Sim. potencializou isso através de uma experiência que você viveu, Isso. De uma não é verdade? experiência. Eu, na verdade, começou em 2020, ele foi rascunhado, eu até não estou com o caderno aqui, esqueci. Mas eu tenho algumas lives que está no meu perfil que vocês podem buscar depois. Tá exatamente, eu mostrei na live de lançamento do programa, quando iniciou. É um caderno, está escrito movimente-se no caderno. Tá E ali vendo? tinha um rascunho, e lá na época, lá finalzinho de 2019 para 2020, aí, início de pandemia, foi onde começou todo esse sonho, saiu da cabeça, foi para o papel.
e em março de 2022 que eu junto com o meu time, né, tem toda uma equipe também junto comigo, Uhum. né, um time aí do programa, aí nós conseguimos estruturar isso, né, da forma que realmente a gente conseguisse passar toda essa ideia junto com o time para as pessoas, para que as pessoas pudessem realmente participar. Literalmente saiu do rascunho, Saia do Adriana, é isso mesmo. rascunho. Saiu do É, rascunho. e Então, veja. é algo incrível, assim, e realmente eu tenho todos os detalhes de como eu imaginava esse dia, de como esse programa, esse projeto, ele poderia ser construído, como tudo isso poderia acessar as pessoas, né? Então, assim, passinhos, passo a passo de tudo isso. Inclusive, a gente tem 50 frases aí que contemplam as frases de poder. A gente tem. Depois eu vou te passar Uau! esse arquivo. Eu quero Nós uma temos camisa aí. dessa aqui para quando eu começar a correr. Ei, olha aqui, ó, Olha aqui. Rochelle, ho! Essa aí, PR50. Aqui também na Bahia. Já Ó, está aqui na Bahia. vamos É. fazer um PR50 na Bahia. Esse projeto Sim. tem um sonho de ser itinerante. Quem Ô, sabe não vamos para mulher, tem Bahia? muitos locais aqui bacana e as pessoas aqui gostam disso, sabe? Desse movimento, Gostam, então. gostam desse Ó, movimento, sim. Eu estou vendo muitas pessoas na rua se mobilizando, né? Tenho lindo. sentido uma diferença comportamental na sociedade em relação ao cuidado pessoal, né? Com a mente, com o Sim, desenvolvimento, né, comportamental sim, psicológico, cuidado emocional. Nós conversamos sobre isso, que inclusive sim. os desafios que vivemos nos 2 últimos anos trouxe, Exato. aguçou essa sensibilidade, nos despertou para essa necessidade, né, de curarmos a nós mesmos, né? Observar Exato. os movimentos da vida dentro de nós. É como a Exato. Adriana, né? A Adriana que falou, Sim. tem que sair do rascunho. Isso, Isso. Adriana. E faz parte desse movimento da vida que a Michelle está falando, está nos convidando, nos Isso. instigando, suscitando dentro de nós esse interesse em nos observar, observar os nossos movimentos. Ela saiu do rascunho. Olha, ela sentiu, idealizou, Sim. rascunhou e realizou. Realizou. Lindo, lindo, É um literalmente. movimento, É um literalmente movimento. é um movimento que acontece dentro da gente. Só que às vezes a gente está tão ocupado com o externo que a gente não sente o interno. E É. aí às vezes a gente se desespera porque está meio que perdido, as coisas não estão muito acontecendo como a gente quer. Mas será que a gente sabe exatamente o que, é que a gente quer? Não é fácil Isso, saber o que a gente quer, né? isso. Mas não é? É Não, vá, verdade. fale. E tudo, e tu, nossa, tu resumiu, eu tô arrepiada aqui, ó, arrepiada, porque é um movimento interno mesmo, né? Agora me veio uma cena, eu recebi hoje um vídeo de uma grande amiga e um vídeo do Augusto Cury, onde tem um bebezinho saindo da barriga da mãe, né? Aquele primeiro Uhum. movimento que ele faz com as mãos, né? Com os pés, aquele choro, né? Então é lindo de ver porque quando a gente tá ali, né, no ventre da mãe e quando a gente realmente acorda para a vida, né, quando a gente realmente veio o mundão aí fora. E é essa percepção assim desse movimento para a vida, quando a gente sai do ventre, quando a gente vem realmente para esse mundo, a gente já faz aquele primeiro movimento que é o choro, né? É. Então, é muito lindo, assim, a gente conseguir entender isso. E eu chorei muito no trajeto quando eu estava correndo no sábado, porque eu lembrava de vários flashes na minha cabeça, de várias coisas que a gente que eu fui construindo na minha vida, de várias cenas, das pessoas que estavam comigo, né, das pessoas que passaram os momentos da minha vida, né? Eu tinha amigos de infância, eu tinha amigos recentes, então quantas construções a gente faz na vida da gente, né, com aqueles amigos verdadeiros, aquelas pessoas que você Sim. pode contar de verdade, né, e que estão ali segurando na tua mão,
A dor era muito grande no final, eu estava muito cansada, eu estava exausta, né? Porque era um calor muito forte. Mas eu tinha ali, o pessoal botava música, as pessoas sabiam as músicas que eu gostava, botavam as músicas, as pessoas cantavam, deu banho de mangueira, deu picolé. Gente, assim, ó, as pessoas soltaram as suas crianças interiores também. Foi incrível, sabe? Uhum. Porque era o pessoal pedalando. Então, foram muitos movimentos e as pessoas me relatam que no próprio trajeto elas também se perceberam, né? Pessoas que não corriam, que começaram a pensar, nossa, eu quero fazer o movimento, né? Então, o quanto nós podemos tocar vidas das pessoas através de alguns movimentos que a gente faz e quando a gente também divide isso com o outro, se compromete com o outro, porque as pessoas me acompanharam e elas perceberam que antes do dia eu também estava fazendo treinos, eu também tinha minha disciplina, eu contava para as pessoas o que, que eu estava fazendo, né? Nada foi inventado, né, Lilian? É tudo Sim, real, né? É tudo real. claro. Então, é isso que é bacana, né? Das pessoas entenderem que um ser humano ele consegue se superar, né? E eu não lembro se eu falei, acho que eu não cheguei a falar para você, mas em 2005, quando meu pai morreu, eu entrei em depressão, né? Então, o esporte, a corrida, ela foi uma ferramenta para me tirar também desse caos, né, mental, desse caos Uhum. psicológico a partir de um fim, né? Então, meu pai morreu por conta de sedentarismo também, né? Então, assim, Uhum. eu levanto muito essa bandeira da importância de nós cuidarmos da nossa saúde e eu, com 50 anos, estar nessa forma física, né? Numa saúde integrada, corpo, mente, alma integrado, eu percebo que essa construção ela não é de hoje, né? Ela já vem sendo construída. E então, quando eu estava correndo, quando eu agradeci, eu disse, agradeço muito por estar com saúde, né? Porque eu digo que quando a gente está com, se a gente está com saúde, a gente consegue qualquer coisa, né? Não tem É obstáculo na verdade. vida da gente que a gente não vença estando com saúde, né? Saúde física, saúde emocional, porque isso que importa hoje. A gente não leva nada daqui, né, Lilian? Não. Então, é muito importante que a A gente gente consiga ter deixa, isso. A gente a gente deixa. deixa, a gente deixa o que a gente construiu no coração das pessoas, né? Exatamente. Qual é o nosso legado, né? Isso, é E esse verdade. legado do movimento para a vida, de cuidar da saúde, eu sou muito insistente com isso. Eu tenho pessoas que dizem, nossa, mas como é que tu consegue? Eu não gosto disso, mas é questão de hábito, né? É questão de tu Exato. perceber os benefícios que isso te traz. E eu não tô te convidando para correr, eu tô te convidando para escolher o que você quiser, né? O esporte É. que vai fazer sentido para ti, né? Não é Mesmo porque porque eu corro. isso, o teu processo, ele ensina muito. O teu Sim, movimento ensina muito. Você sim, passou 5 horas, quase 6 horas correndo e as pessoas te sim, ajudando. E sim. naquele momento elas também vivenciaram as suas experiências, as suas Muito, retrospectivas, né? muito. Vendo você ali, porque todas ali tinham consciência que você se preparou, você treinou. Mas o que que a gente aprende com isso? Apesar de você treinar, apesar de você se preparar, você não deixou de sofrer um pouco, mas você tinha um propósito, Sim, né? muito. Você disse que Uhum. sentiu dores. Não, você é um ser humano, claro que sente dores. A questão é É. qual a tua condição física que a sua mente conhece que você tem? Qual o Uhum. limite que você acredita que é o teu limite? Qual é o Isso. tamanho do teu propósito? Né? E o Exato. quanto você está disposta a sacrificar a sua conformidade, né? Porque o cérebro, ele, as pessoas dizem, eu não gosto, eu não quero, sem Uhum. experimentar, porque não quer sair da Isso. inércia. O cérebro quer se proteger do desconforto, não é Uhum. verdade? É verdade, total. É. E às O vezes nosso, você tem que se movimentar ou pela oportunidade ou pela dor, pela sim, necessidade, muito. não é O nosso verdade? cérebro, a nossa mente é a nossa maior amiga ou a nossa pior inimiga, né? Em vários Exato. momentos, Lilian, em vários momentos eu pensei em desistir, né? Assim, vários passou, mas eu digo, gente, não, né? Porque
né, tem várias coisas que passam, Sim. é muita coisa que passa na cabeça quando você tá. E teve alguns momentos do trajeto, a maioria do trajeto eu estava com alguém sempre ao meu lado, correndo ao meu lado, sempre. Mas teve alguns momentos que eu estava sozinha, né? Em torno de uns 5, 6 quilômetros eu corri sozinha. E aí no trajeto que nós fizemos, não afastado da cidade, então assim, é um trajeto onde só tem mato, né? Não tem assim, não tem Uhum. infraestrutura, né? Sim. E aí eu sentia de verdade a minha passada e o meu coração. Sabe, eu sentia assim, era incrível, assim, a passada, o coração, o barulho dos pássaros, estava um dia lindíssimo, assim. Às vezes eu sentia a minha respiração um pouco ofegante, voltava, né? Então, assim, era um jogo com a minha mente o tempo todo, né? E tem, em alguns momentos do trajeto, eu uso alguns recursos na minha mente, né? Algumas falas. Então, eu fiquei Sim. falando comigo, né? Isso te preparou. Aí eu começava a contar, né? Eu tenho alguns recursos na minha mente, né? Recursos Sim. que eu uso para que eu conseguisse permanecer naquela frequência cardíaca, naquele ritmo ali, né? Então eu estava sendo monitorada pelo relógio, a questão do ritmo, da distância, da respiração. Né? Então é muito interessante, porque é o pulsar, é a tua vida que está ali, né? É você com Sim. você. É você com você, né? O quanto o nosso corpo ele é forte, o quanto o mecanismo, né, da corrida, né, o movimento da corrida mesmo, eu consegui observar muito nesse trajeto que eu fiquei sozinha, assim, que eu realmente era Rochelle com a Rochelle. Era uma Era conexão, você e a sua mente, né? é, E é, aí a tua companhia, que era a tua mente, é resultado das escolhas que você fez ao longo de sim, todo esse sim, movimento, né? sim, Todas sim, as crenças que você alimentou, né, durante esse movimento todo, né? Porque afinal de contas nós somos seres humanos e o cérebro está ali tentando nos proteger, né? Por sim, exemplo, você poderia acontecer uma situação atípica, né? sim. Você ter que lidar com uma surpresa e Uhum, tudo, e aí você tem que ter aquela inteligência emocional, sim. saber ter uma noção dos seus limites, porque às vezes a gente imagina que o nosso limite é um, e dentro de uma certa Uhum. circunstância a gente acaba avançando. É como a gente falou, né, mais cedo sobre a força do caos, É, né? força do Você caos. escolhe o caos o caos. Olha que nome Uhum, pesado, né? uhum. Caos. Parece que te joga para baixo, para o fundo do poço. Você está num caos. E aquela força é tão forte para te jogar para baixo, a mesma força pode te jogar para cima. É você que Muito. vai escolher o que você faz com a força do seu caos. Isso. Então, guarde a força do seu caos para te impulsionar. Né? Você que Muito. escolhe como você sai de uma batalha. Se você sai todo quebrado, se sentindo destruído, ou se você sai com algum aprendizado. Tá, eu apanhei um pouco, tô meio doída, mas eu tô viva, vai Tô viva. passar. E eu aprendi, eu sei onde é que dói mais, onde é que eu vou evitar apanhar de agora em diante da Isso. vida, não Isso. é? Então, de qualquer forma, a gente tem que tirar as lições da vida. A vida é um movimento. Cada Total. movimento é um ciclo, sabe? Um ciclo que Total. tem que ser, nossa, é Vivido. como eu falei, é vivido, É. né? Uhum. Quando a gente passa a refletir a vida de uma forma mais profunda, né? A gente se depara com umas inquietações bem interessantes, viu? Muito interessantes. E a gente estava falando para ti, né, que em 2020 foi quando a gente eu comecei esse movimento. E Sim, casualmente, né, casualmente não acredito no acaso, mas uma das pessoas que me ajudou a tirar do rascunho esse projeto e colocar, realmente ela também faz parte do time do programa, né? Então, assim, ela é incrível, ela é do Espírito Santo, uma mulher incrível, triatleta, e ela me ajudou realmente a olhar para isso, porque como eu sou uma pessoa da comunicação, eu tenho várias ideias, né? A cabeça não para.
Lilian, minha cabeça não Sim. para, assim. Uhum. E aí eu tenho que organizar essas ideias, porque a vontade que eu tenho é de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu Sim. sou uma pessoa executora, por mais que eu seja analista, mas eu sou uma pessoa que gosta de fazer a coisa acontecer, quero Isso fazer é algo muito bom. diferente, quero fazer as construções, pensar nos detalhes, de que forma que eu posso entregar um pouco mais para aquela pessoa. Como que eu acho que é meu isso, tá no meu DNA isso, né? E eu trago muito isso do meu pai também. Meu pai era aquela pessoa que gostava de acolher, que gostava de conversar com as pessoas, né? Então tinha isso, né? E eu carrego isso dele. E eu sou muito grata por isso, porque eu sou uma pessoa de fácil conexão, né? Eu posso estar em qualquer grupo, eu vou em... Não tem vergonha, cara. A galera que me conhece diz assim, a Rô, se parar, ela conversa até com os postes na rua, ela se dá bem até com os postes, ela conhece todo mundo, né? Então, e quando surgiu esse movimento do PR, né, do programa lá em 2020, foi a partir de uma mentoria que eu fiz com um mentor de performance, que é o Joel J, talvez você já tenha escutado falar Sim. nele, o pessoal que está aqui na live também. E aí surgiu um grupo, né, daqui do Sul, que nos conectamos nesse Zoom, né, nessa mentoria que foi na época da pandemia. Nos conectamos, as pessoas, né, numa sala e eram quase 400 alunos, saímos 20 pessoas desses 400 e escrevemos um livro. Olha Tá aqui, vendo? o Ah, Seja Herói, construções Seja Herói de de Si si Mesmo. mesmo, é porque tá espelhado, É, investido, mas é, nossa, Seja Herói de Si Mesmo. uma das colegas falou aqui, é que subiu a mensagem, ela disse pra gente que nada acontece de um dia para o outro, que é preciso Não, discernimento, sim, é movimento, é um movimento. movimento, né? O movimento, às vezes, o próximo passo, ele pode ser até previsível, Sim, um pouco previsível, não é? isso. Porque é um movimento, né? Eu falo previsibilidade em relação, eu estou falando de interior, estou falando de você com você, né? Uhum, De sentir esse processo, né? Quando você sente a necessidade, o desejo, eu quero mudar, quero fazer alguma coisa diferente, eu sinto que eu tenho capacidade para estar em um lugar diferente, eu sinto que eu tenho esse potencial, mas uhum. você sente, mas não consegue localizar dentro de você É onde isso está aí. aquela molinha que vai te impulsionar para fora, sabe? Dar E aquele é salto incrível. para fora. E Eu, essa é a a- hora de você parar e observar o movimento da vida. A vida ensina muito. Eu e você não chegamos aqui à toa, nossas habilidades são transferíveis. Às vezes são você diz assim: ah, eu não sei fazer nada. Ah, eu não tenho talento para isso. Mas você não está se observando, você viveu, chegou até aqui, sobreviveu, minha irmã. muito, Alguma muito. coisa se você aprendeu a sobreviver, você Nossa, já tem que ser muito grata a Deus, porque, muito né? grato, Pelo muito amor de grato. Cristo. E eu, Então, pense positivo e tente transferir suas habilidades. sim, Transfira suas habilidades. Não é, Rô? eu estava olhando aqui agora no capítulo que eu escrevi do livro Seja Herói de Si Mesmo. Foi exatamente no dia 10 de dezembro de 2020, dia que decidi mudar a minha vida. Em meio a uma pandemia, senti no meu coração que não dava mais para esperar. Né? Então aí eu conto aqui como que começou essa história com a mentoria e o título do capítulo é Não tenha medo da sua linha de chegada, você dá conta. Quando eu escrevi esse Nossa, capítulo aqui, eu já estava imaginando os meus 50 anos. Tá aqui. Né? Então, assim, é lindo, eu me emociono, porque quando eu leio a minha história aqui, eu percebo o quanto as construções que foram feitas, né? Então eu uso muito a questão da corrida, que eu falo aqui numa parte do capítulo, sobre como a gente pode, como são os passos desse GPS da vida, né? Primeiro passo, o primeiro quilômetro é o autoconhecimento, o segundo passo, o segundo quilômetro é constância, o terceiro quilômetro é a energia que a gente transmite,
O quarto quilômetro é como nós avaliamos as nossas construções e aí nós chegamos na nossa conquista. Então, esses 5 passos, eles foram fundamentais nesse período do dia 10 de dezembro de 2020 até o dia 29 de outubro de 2022. Então, é incrível eu relembrar isso aqui agora contigo. É incrível, Nossa, assim. veja como as coisas se encaixam, né? Quando a Sim, gente está em uma sintonia sim, parecida, sim. uma energia vibracional parecida. É incrível. Porque isso que você falou aí é muito verdade. São coisas tão óbvias que a gente deixa de observar, Rô, Sim, sabe? sim, A sim. pandemia, como disse a minha amiga Regina, Karen Regina, ela nos trouxe para dentro de nós mesmas. Ela disse para Sim. mim, Lilian, a pandemia me trouxe para dentro de mim mesma. Você teve essa reflexão naquele momento em que estávamos frágeis e fortes ao mesmo tempo. Sim. Acho que frágeis, né, mentalmente, mas o coração estava forte, porque Uhum. nós superamos, né? Foi aquele momento em que você avaliou tua vida e falou: Sim, eu não posso esperar, sim. Lírio, na né? pandemia, eu lembro que o meu treinador de corrida ele deu um desafio, 42K em casa. A gente tinha um período para fazer isso e aqui onde eu moro é um bairro e a gente fazia, eu fazia no pátio aqui de casa. Eu fazia em volta à minha casa, eu corria. Nossa, Então, eu corria dentro de casa. Então, assim, o quanto isso é forte, porque era um movimento, né, da gente estar parado, não poder sair para a rua, né? E então a força interna era tão grande que o pessoal se uniu, a gente fazia dentro de casa, né? As pessoas que tinham pátio faziam no pátio. Eu rodava em exatamente. volta. Veja Então como, era, como a inclusão digital é uma espécie de inclusão social, porque sim. nos insere, nos integra, né? Uhum. Dentro de um mesmo. Sou fã da Rochelle, tuas amigas aqui Queridas, um beijo, te gurias. Vocês orgulham de são ti. lindas. Andréia, uma Linda! querida. Muito lindo Eu não isso, podia gente. deixar de observar esse bracinho aqui, ó, de força, esse emoji, sim, eu tenho que parar para ver o que ela escreveu. Minha irmã, então essa inclusão social através das mídias digitais, Sim. esse impulsionamento que a própria pandemia nos compulsoriamente, né, nos Uhum. induziu, né? Claro que tiveram pessoas que não puderam participar desse processo porque estão excluídos socialmente nesse sentido, Sim. né? Não tem acesso, não tem, não é. Eu ainda me considero um pouco analfabeta digitalmente porque não sei usar tudo com a segurança que eu preciso, né? Não sei utilizar todas as ferramentas para atender as necessidades que eu preciso. Então, eu acho que ainda viveremos um momento aqui nesse espaço digital em que a gente vai agir com mais naturalidade, Sim. sabe? Como se tivesse no bairro conversando com alguém. Hoje Uhum. eu já vejo as pessoas sentarem, fazer uma live sem muita preocupação, naturalmente Uhum. ali, conversando, batendo um papo. Isso aqui não é mais um local de. Quer dizer, não é mais. Se entende, né? Está Uhum. deixando de ser aquele local onde você só vai ali com um intuito, com um objetivo específico, comercialmente. Não. É um local de socialização, Muito. entende? De Uhum. socialização, de integração, de cidadania. A gente Uhum. exerce a cidadania aqui quando a gente conversa, dialoga, passa experiências, ouve o outro, respeita o espaço do outro, Sim, não é muito, verdade? muito. Aprende, ensina, E né? Então é a gente essa exerce a construção, cidadania. é esse movimento, né? Eu acho que é esse movimento dessa construção, dessa troca, dessa cooperação, dessa Sim, contribuição. uhum, verdade. São vários valores que a gente consegue.
interagir aqui, né? E perceber, assim, as coisas que são verdadeiras, as coisas que estão ali só por interesse, né? Então, É. Tem N coisas que acontecem, assim, se a gente tem essa consciência e se, no fundo do coração, quando a gente abre uma câmera aqui, né? Quando a gente vem realmente contar a história, por isso que a nossa história, quando a gente conecta com o outro, é porque de alguma forma a tua história, você viu em mim, viu na Rochelle um pouco da tua história, né? Um Viu pouco verdade, né? viu verdade, viu a tua história, Verdade. viu a vontade nossa, se ela conseguiu, que bacana, como ela conseguiu, né? Como ela conseguiu? Que vontade de correr Será que também, eu que também vontade. consigo? Né? Isso. Então, Será que ela sim, falaria comigo? Né? isso. Será que seria possível a gente conversar? Claro que é Claro, possível, não gente. é? O E o que instrumento é a está mente, aqui. né? O que é a mente da É, pessoa, né? Porque você me chamou e eu disse, nossa, que lindo esse movimento. É né? óbvio que a gente vai bater um papo, né? Claro, eu A te gente vi e vai. falei, nossa, o não eu já tenho, eu nunca vou perder a oportunidade de tentar conhecer esse ser humano. Gente, que lindo Jamais. Por quê? isso. É porque por ego? Por quê? Por Sim. medo? Medo de quê? Não, gente, não. Medo da rejeição, gente, é a vida, é uma É a vida. escola, é um movimento. Tem coisas que vão para frente, tem coisas que ficaram para Exato. trás. Tem pessoas que vão fazer parte da sua vida, como diz a minha irmã Leide. Tem pessoas que vão fazer parte da sua vida em um certo momento, porque o legado dela que ela tinha para deixar para você era ali. A missão de Isso. participação na tua vida era aquilo ali. Então agradece e segue, né? Não fica Isso. magoado, chateado porque alguém te disse: "Não, não tô com tempo agora, não, eu tô muito ocupada". Eu recebi muitos nãos e eu Sim. falei: "Muito obrigado por me ouvir". Porque Isso aí. só em ouvir, né? Você já Uhum. dispensou um pouco do seu tempo. Oi, boa tarde, posso falar com você? Estou pedindo Sim. licença, o meu nome é Lilian, estou Sim. envolvida no projeto de mestrado, vim aqui conversar com Uhum. você. Você pode me ouvir? Posso, Sim. ok, pode falar. Aí, né, você Nossa. pede licença para entrar na Uhum. vida das Isso. pessoas, E foi né? exatamente isso que você fez comigo. E foi exatamente isso. E eu disse, Não com é? certeza vai ser contribuição. E E tá tudo olha bem. aqui, É lindo, onde é nós lindo. estamos. E tá tudo certo, e tá lindo esse movimento, né? Foi Se esse movimento, né? emocionando, Se emocionando, contando se de verdade o que emocionando, contando, aconteceu, né? A gente contou, eu contei um pouco da aprendendo. minha história, aprendendo, daqui a pouco levando também esse conhecimento, né? Essa experiência vivenciada para mais pessoas também, né? Compartilhando com mais pessoas, com as pessoas da tua rede também, né, do teu Sim, relacionamento, contar um pouco a história para que a gente possa inspirar também pessoas. E você me falou que você quer começar a correr, então não tem presente quero. maior, né, do que ver Preciso. assim, escolhe, né, Lilian, De repente eu escolhe entendi que eu fazer. preciso, Ó, sabe? viu? Viu aí? De repente você me fez enxergar que eu preciso. Eu preciso aquietar minha mente, eu preciso organizar minhas ideias. Eu acho que esse Viu? vai ser um momento muito íntimo, né? Vai ser um momento em que eu vou ouvir meu coração, vou ver qual é o Isso. tempo dele, qual é o Uhum, limite do meu corpo, como eu uhum. posso melhorar o meu corpo, né? Como eu posso melhorar o meu corpo para avançar um pouco mais, Isso, avançar na isso. vida, avançar na fé em mim mesma, não é verdade? Isso, lindo, Tudo Lilian, isso é muito lindo, importante, minha irmã. lindo. Movimento que tu pode fazer para você, para É. você. Primeiro para você, Você só pode aquela velha fazer por você historinha, mesmo. né? É. Aquela, né, a máscara, né? Aquela história. Primeiro a máscara em mim, depois eu vou, né, Isso. fazer o E primeiro movimento para o você outro. arruma a tua casa, depois tu tenta arrumar a casa Isso. dos outros, né? Isso. E o mais É. legal também que aconteceu em todo esse movimento foi que a gente também conseguiu fazer um movimento social, né, dentro desse projeto, dentro da minha história de vida, as pessoas que participaram. Hoje, inclusive, a gente entregou aí 75 pares de tênis doados, né? Então, assim, são 75 vidas que serão beneficiadas, né, vão calçar um tênis
né? Às vezes aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, que ele não tem o que colocar nos pés, né? Ele não tem tênis. E a gente não sabe se ele vai começar a correr, se ele vai, mas ele Sim. vai, aquele tênis, ele tem uma energia de Isso que consciência, eu ia dizer. Ele vai né? calçar uma história. Vai. Aquele tênis tem uma história, Tem. Por mais que ele já entendeu? tenha habitado no pé de alguém, né, no Sim, corpo de alguém, ele vai ser habitado por outra pessoa, e essa pessoa também vai fazer um movimento que ela escolher, né? Ela vai é, calçar esse tênis e vai fazer um movimento. Talvez um movimento para o esporte, talvez um movimento para a pessoa conseguir ir para o trabalho, não importa, né? Então o é muito próprio lindo. ato, o próprio ato de você ser beneficiado pela generosidade de alguém Sim, te ensina o seu subconsciente, sim. sabe? Pode chegar em Uhum. algum momento em que, né, a gente, de forma falha que nós somos, né? E graças a Deus que eu sempre não Sim. suportaria ter que viver ali na corda bamba, tentando ser perfeita, Não. isso adoeceria, né? Então, assim, tem É. momentos em que uma generosidade dessa, poder ser beneficiado com a generosidade dessa, nos traz aquilo que eu te falei, das referências dominantes. Naquele momento em que Uhum. você não tá num dia bom assim, e de repente chega alguém que precisa, ou alguém que você tem que tratar bem, Uhum. e aí Uhum. você, sabe, Isso. coloca para fora um sentimento, algo que não tá te fazendo bem, mas que vai atingir outra pessoa. Mas aí você, Uhum. de repente, lembra de um ato tão generoso que uma pessoa estranha teve com você e você age na reciprocidade. Isso. É lindo Né? Você isso. age na reciprocidade com o outro, né? Porque É. a vida é assim. Né? Uhum. A vida é esse movimento de É retorno, né? É um esse, ciclo, o dar e o né? receber, né? Às vezes a gente quer Sim. sempre só dar e às vezes a gente só quer receber. Então, que movimento é esse que precisa ser feito, de dar e Sim. receber, de sermos contribuição uns com os outros, né? Acho que é Você já esse o grande. escolheu o movimento que você precisa? Não foi isso que você falou para mim? Foi mais ou menos isso, né? Foi isso aí. Eu te Ai, meu Deus, deixa perguntei, eu ver né, se. Lilian, Aham. que Oi, foi. movimento é Tô esse vendo que que minha porta tá você fechada. tá chovendo Que você aí? precisa. Começou a Tá chuva? chovendo. Eu tô olhando Ah, se a porta tá aberta aqui. tá. Tá bom, tudo Ai, que o marido certo. chegou do trabalho. Aham. E foi Pois isso mesmo é. que eu te perguntei. Qual movimento que você precisa, que você escolhe fazer na Sim. sua vida, né? Que movimento é esse para a vida que você escolhe? Às vezes a gente quer fazer vários movimentos e a gente acaba não fazendo nenhum. Mas que você possa escolher hoje um movimento, né? Que você possa escolher, Rô, eu quero escolher a partir de amanhã cuidar do meu sono, quero começar a tomar mais água, quero caminhar 10 minutos, cuidar do meu corpo, né? Quero ficar um pouquinho mais com meu filho, com a minha filha, quero fazer uma ligação para um amigo, para uma amiga. Então, assim, qual é o movimento que está faltando que você tanto deseja fazer e que você às vezes não faz, né? Então escolha um apenas, né? Né? Porque é andando que se aprende o caminho, né? Exato, E exato. você falou que os tênis que você conseguiu doar, ele tem uma simbologia, a simbologia dos passos, Sim, né? sim. Qual é o Importante. primeiro passo, né? Então, quando Qual é o você primeiro passo? calça o tênis, que passo é esse que você vai dar? Né? Quando esse tênis foi entregue, e hoje a gente fez assim realmente uma gratidão, porque eu coloquei os pares de tênis agradecendo mesmo, né? A todas as pessoas que realmente contribuíram, né? Agradecendo a vida mesmo, né? Porque os primeiros passos, né? Que é, que é quando a gente coloca um filho para o mundo, né? Então, assim, qual é o passo que tu vai dar agora daqui para frente? Encerrei um ciclo, agora eu vou começar um outro ciclo, né? Não vou parar, porque tem provas de corrida acontecendo aí, já tenho duas definidas, então, que vai gerar esse novo movimento para mim também, né? Esse movimento do programa, ele vai continuar, ele vai atingir mais pessoas, né? A construção, ela vai além aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente realmente quer explorar, a gente quer explorar Sim. aí mais vidas, né? Que mais vidas possam acessar esse movimento para a vida.
E que É bom que isso. você está aqui nessa vitrine global, onde as pessoas podem te ver, né, Sim, se sentir, te acompanhar, optar por te acompanhar, aprender com você e de repente sentir vontade de fazer algo diferente, coragem para experimentar, porque nessa vida a gente tem que ter coragem, sim, né? sim. Não Muita. existe amadores na vida. Não, não Não existe. existe. Excelente. Viver, não é? Não Excelente. existe amadores. É. Então, quanto a isso, isso não é desculpa. Não existe Não, amadores. Você é profissional em viver. muito Escolha se bom. especializar no que você quer para você. Isso, Trace seu isso. objetivo, ouça o movimento interno de você mesmo, do seu corpo, da sua mente. Encontre um propósito e E aproveite vai. esse espaço, essa oportunidade, porque aqui você pode aprender coisas novas, você pode conhecer pessoas, não é verdade? É Você não está lindo. mais limitado ao seu bairro, à sua Não, escola, não, à sua não. cidade, né? Ao ciclo de amizades dali. Você não está limitado. Você tem possibilidade de fazer um network. É só você Gigante. perder, é só você ter coragem de desafiar a você Isso, mesmo. isso. Desafiar os seus medos, de entrar em contato com alguém, de pedir uma ajuda, de Uhum. tentar aprender uma coisa nova. Não é verdade? Totalmente, totalmente. Não é? Isso é muito É, importante. A inclusão é, social é muito importante por isso. A inclusão social é um direito fundamental de participar, de ir e vir no contexto de virtualidade do isso, mundo físico, né? De você isso, estar aí, estar aqui ao mesmo tempo. Eu tenho livre-arbítrio, né? Eu posso estar no mundo virtual e também isso. posso não estar. É. Eu Eu tenho o estou direito de habitando o ir teu e ambiente vir. aqui da tua rede Isso. hoje, né? E você habitando o E ambiente da eu o minha rede, né? seu, É, entendeu? então é Pedir lindo esse licença para movimento. entrar na sua casa, Sim, né? sim, é Eu lindo. tenho a minha liberdade de expressão exercida aqui com você, É muito lindo essas não escolhas que a é? gente vem fazendo. E eu escolho, de repente, em algum momento também estar na tua presença, né? Mais Sim, perto, conectando as pessoas, né? Participando dessa tua pesquisa, né? Que eu acho muito sim. interessante, assim, né? Não sei quando que tu vai apresentar isso, mas eu me coloco à inteira disposição. Se você precisar de alguma ajuda do meu time também, me coloco à Ai, que disposição. lindo. Muito Porque a obrigada. gente pode compartilhar também como foi o projeto, se você quiser acessar, né, como foi todo esse Sim, projeto, como que nós construímos. Se eu puder de alguma forma contribuir com essa tua pesquisa, pode contar comigo. Pode ter certeza muito obrigada. que a gente vai contribuir muito, né? A gente está aqui Nossa, para ser muito. contribuição. Né? A gente tem Você, muito você não, material sim, e para você não fornecer. tem ideia de quanto essa disponibilidade encoraja uma pessoa, Sim. Uhum. sabe? Sim, Você sentir essa disponibilidade no outro para ajudar. Isso é sim, muito forte. Isso passa para você o seguinte: olha, tem pessoas nesse mundo que têm um coração enorme. sim, Tenha cuidado com as suas relações. Tenha sim. cuidado com o seu comportamento. Tenha compromisso com o outro. Você não conhece o outro, você não sabe a história Uhum, dele. uhum. Entendeu? Isso, Você tem que. Cada pessoa tem um mundo na sua cabeça, mas você não está no mundo sozinho, sim, não é? exatamente, exatamente. Isso, nossa, essa pode ser uma rede de apoio muito grande. Sim, Você faz as suas escolhas, você escolhe os seus caminhos. Você só sim, não pode ficar parada, porque a isso. vida não requer isso. A vida é um movimento, É um movimento. Não requer inércia, requer entendeu? um movimento. Por mais Não é pequenininho que ele verdade? seja, né? Mas que Pois você é. se coloque em movimento, né? Foi esse primeiro Imagine, movimento que você fez, né? Me mandar uma mensagem ali no direct do sim, Instagram e a gente está fazendo sim, algumas construções aqui, se comprometendo com a tua audiência também, né? Eu me é comprometendo verdade. aqui enquanto, né, protagonista de tudo isso que aconteceu na minha vida, né? De todo esse projeto, da minha história de vida, honrando a minha história de vida, né? Honrando meu pai que não está mais aqui, a minha mãe Sim. que estava presente no dia. Então, assim, o quão lindo é isso, né? De tudo isso está acontecendo porque, de alguma forma, duas pessoas, né? Pai e mãe aí, né? Aconteceu esse entrelaço aí
Sim, Então é lindo esse movimento para a vida, né? é verdade, é Exatamente. verdade. Do ventre da nossa mãe, né? Isso, Porque imagine a emoção que a mãe sente ao ver o coração batendo do sim. bebezinho lá. Aí o médico fala assim: esse barulho é o coração. É, Poxa, tudo é, muda, tudo passa tudo muda. passa da abstração Sim. para o Uhum, sentir, uhum. né? Imagine, você é mãe, você sabe Sim, sentir uma vida dentro de você. é Então, muito as lindo. mulheres estão muito, muito, muito longe de ser um sexo frágil. O ser Nossa, humano é frágil. O ser humano é frágil é, de acordo com as suas especificidades, as suas condições individuais. Todos somos frágeis, não por causa do gênero. Na pandemia, as mulheres viraram sim protagonistas sim. em muitos aspectos, positivamente, negativamente. Positivamente no sentido de que muitas sofreram as circunstâncias de estar ali naquele caos da insegurança, da falta de emprego, da falta de Uhum, perspectiva, do desconhecido, né? De sim. ver a humanidade sem saber o que fazer. Você não tinha uma Uhum. referência. Não. Você não tinha uma referência, em tal lugar já tem a cura. Uhum. Não. Tava todo mundo na No incerteza, caos, no no caos. caos, É. na incerteza. E nesse ambiente as mulheres vão lá, parece que vai lá no útero, sabe assim? Uhum. E, E e tira aquela busca uma força, né? força, uma coisa, né? O Uhum. que é que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa. Meu marido está desempregado. Uhum. É, não tem perspectiva de emprego, as empresas estão falindo, fechando suas portas. Ainda que eu tenha dinheiro, tenha dinheiro, eu não tenho onde comprar um pão porque está fechado. Uhum. Sabe? O que que eu vou fazer? Meu filho está com fome. Eu tenho feijão hoje, mas só dá até para amanhã. O que que eu vou fazer? E muitas mulheres se reinventaram, ressignificaram esse caos. Se você for Uhum. observar nas pesquisas que os institutos de pesquisas fizeram, você vai ver um grande número de empreendimentos, Uhum. sabe? Eu mesmo conheço muita gente que passou a desenvolver trabalhos artesanais. Por Sim. que artesanais? Porque é nas suas casas, né? Uhum. Sem, Uhum. sem instrumentos, sem muito, né, aparatos Recurso, né? industriais, Uhum. sem Uhum. recursos, Uhum. né? E se descobriram um novo modo de viver, um novo modo de sentir, porque descobriram que a autonomia é bom, é poderoso, sabe? Passaram Sim, a se ver de uma forma diferente, a se posicionar de uma forma diferente, né? Então a exatamente. pandemia foi assim, eu fico pensando que eu quase não acredito que eu vivi para presenciar uma coisa dessa, porque assim, tantas, né? Eu nem vou entrar em detalhes, mas você sabe, a gente teve guerras, contos, né? Eram contos, histórias nos livros. Eu aprendi na escola sobre uma situação dessa onde se perderam tantas vidas, sabe? Uhum. Uhum. Parecida assim. Mas isso Uhum. estava tão distante, né, da Sim. realidade. Você imagina só que você não vai ter uma guerra, você não vai viver para ver uma coisa dessas. E de repente a gente tem guerra, Acontece. e de repente a gente tem um vírus, uma coisa que a gente tem medo de respirar. Uhum. Olha que vulnerabilidade, É muito olha que maluco tudo isso. É terror. muito. Se a gente for parar para pensar, é muito louco, assim, a cabeça dá um nó, assim, de verdade, assim, eu fico sem de tudo que E isso aconteceu aconteceu e faz de pouco tudo, e faz tempo. pouco tempo, né? 2 anos, né? Então, Ainda não acabou. Nós estamos em um não. processo de sindemia, não acabou. A sindemia é um termo que eu uso no meu trabalho, que Uhum, é uma união de várias crises. uhum, Crise uhum, econômica, desigualdades sociais, uma uhum. série de circunstâncias estruturais que, quando se junta com uma crise sanitária, toma uma proporção Um caos. É. totalmente desenfreada, Uhum, não é um caos totalmente. E uhum, aí o que é que o uhum, ser humano faz? Vai tentando se adaptar.
viver, sobreviver. E esse instinto de Sobreviver. sobrevivência fez com que a gente descobrisse muitas coisas novas. Uhum. Você fez esse curso maravilhoso durante a Sim, pandemia. Você sim. escreveu um livro a partir desse curso online que você Na fez pandemia. Escrevi um na livro na pandemia. pandemia. Uhum. Você escreveu um Então, livro na pandemia, criou um é, projeto na pandemia que hoje está aí calçando, vestindo histórias em outras pessoas, sim, usou as redes sociais para atingir a vida de outras pessoas. lindo. É um movimento incrível, é um movimento humano, sabe? Eu escutei isso, é um movimento humanizado, é um movimento que conecta pessoas, é um movimento que contagia as pessoas. Né? Eu escutei isso das Rochelle, pessoas. você me disse que não perdeu ninguém na pandemia, graças a Deus, da Eu sua perdi família, um né? primo, eu perdi Um um primo, primo. um primo. Uhum. Eu perdi um primo na minha família. Fazendo assim uma retrospectiva, só para as pessoas terem noção de como todos nós. Pronto, essa foi uma situação em comum em que todos nós vivemos o desespero, vivemos o medo, vivemos um sentimento em comum. A humanidade toda viveu esse sentimento em comum, Uhum. não é verdade? E Uhum. cada um lidou com isso de uma forma, né? É. Cada um, não sei se foi o termo correto que eu falei, mas cada um Vivenciou, sobreviveu a cada um isso, sobreviveu. vivenciou, não é, de uma forma e também teve os seus impactos diferentes para cada pessoa. Uhum. Você se recorda de algum desafio? Qual foi o maior desafio que você viveu durante esse período da pandemia, Acho que Rochelle? a questão das relações, assim, de não ter o contato com as pessoas, sabe? Eu acho que esse contato, ele foi, para mim, foi algo muito difícil, assim. Mãe, sabe? Minha mãe tem 80 anos, eu não ter conseguido, né, assim, estar próxima dela, isso foi muito difícil, assim, né? Para ela viver, ela tem algumas limitações no corpo, então, assim, para ficar longe, né, de tu não poder sair, a gente mora, a mãe mora a 30 quilômetros da minha cidade aqui. Mas acho que as relações, assim, eu acho que o maior desafio também foi de olhar para ficar em casa internamente, de olhar para as relações, né? Para tudo isso que aconteceu, fez eu crescer muito, o meu autoconhecimento, sabe? Saber as minhas dores profundas, entender assim que a gente consegue superar, né? Doeu muito, doeu, doeu. Doeu Doeu muito, principalmente no início. Eu falo é, assim, a experiência que eu tive. Como eu te falei, eu fui criada por meus avós. sim. Minha mãezinha Uhum, partiu ano passado, uhum, em setembro do ano passado. E ela estava com 90 anos e ela não entendia muito bem sim, esse processo. E ela cobrava a minha presença, sim. entendeu? E eu sentia tanto, meu Deus. E o pior era que você não sabia quando você ia poder fazer isso de novo, estar com alguém que você ama. É. Uhum, Né? Não tinha as vacinas ainda acessíveis para gente. sim. E, não é, meu Deus, foi uma situação em que a humanidade literalmente ganhou um tempo a mais para tentar viver uma vida melhor, eu acho. Uhum, Tipo, uhum, eu tenho visto que durante esse período da internet, da pandemia, as pessoas têm buscado muito desenvolvimento emocional, sabe? uhum, uhum. Cuidar de si, de se Sim, curar, não é verdade? A sim. gente passou a sentir o outro muito, Isso, muito, 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 muito. Nossa, muito mesmo. não é Muito. verdade? Hum, Muito. Então, foi aprendemos com a dor, uhum. né? Aqui Muito. no Nordeste a gente tem uma música que diz a gente às vezes aprende com a dor que a felicidade não pode ensinar. E é verdade. Sim. Aprendemos com a dor. Aprendemos É. com a dor a respeitar Uhum, a nós mesmos, a uhum, respeitar a vida. uhum. Porque às vezes a gente destrói a nossa vida irresponsavelmente.
pelo simples fato de não se perceber, de não se cuidar, de levar as coisas sem compromisso. Você sabe que te faz mal, mas você Vai lá e usa, mas faz, é. você faz. E você vai se danificando aos poucos, né? Você está ali abrindo mão do bem maior que Deus te deu, que é a vida. Muito. Eu acho que é esse movimento todo de consciência da vida, né? É isso que eu acho que esses últimos 2 anos, a gente fez refletir, né? Assim, o quanto a gente precisa valorizar, né? Sair um pouco desse piloto automático e se Sim, valorizar, né? Valorizar as relações, o quanto a gente realmente tem as pessoas que a gente escolhe ao nosso lado, quem são de verdade, né? De fato, as pessoas que você pode contar. Eu acho que essa pandemia ela veio também sim. trazer muita clareza para muitas coisas, né? Desacelerar um movimento. A vida em si é um movimento, mas estávamos muito acelerados, no Uhum, piloto automático, sem sentir. uhum, uhum. E aí você olha e fala, ai meu Deus do céu, outro dia que eu tinha 20 anos. E aí você às vezes tenta assim se recordar de algo muito desses 20 anos. Eu fiz alguma coisa que me marcou muito. O que foi que me marcou muito, né? Às vezes você se recorda da infância, coisas que te marcaram quando você não tinha essa preocupação de tempo, Muito. Nossa, não é? nossa. Acho que Você nem o percebe que tempo é está lá no seu nosso. subconsciente, Não, você nem percebe que está lá. não. E a O vida tempo. te traz assim uma lembrança, tipo, E nossa, agora? como é que eu me lembro disso? Caíram tantas fichas, Lilian, nessa pandemia. Tantas Não é? fichas, né? Tantas fichas. E é tão bom quando a gente começa a tomar consciência disso, né? E que a gente possa Então, poder compartilhar isso com mais pessoas, isso, né? isso que eu ia te dizer. Ouvir as pessoas, né? Ajudar as pessoas pessoas precisam de pessoas, né? Já diz né, o Precisam de meu pessoas, mentor, né? Pessoas precisam de pessoas. Por mais que a precisam de gente pessoas. esteja aqui com um canal, né, online aqui, mas assim, tem um ser humano aqui desse lado, tem outro ser humano aí do lado, Sim. tem várias vidas assistindo essa live, tem várias vidas que vão assistir essa live. Uhum. Então, que de alguma forma o que a gente está trazendo aqui, essa construção de diálogos, de experiência, de história, de dor, de alegria, né, de Sim, superação, tudo isso que acontece na minha vida, que acontece na tua vida num outro contexto, isso sim, sim é um marco, isso sim é um movimento individual que no coletivo a gente consegue atingir muitas pessoas, né? Então, que essa consegue. coletividade desse movimento para a vida, ele possa de alguma forma trazer a tua consciência para o que de fato tu precisa fazer hoje, agora na tua vida. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. E É, a coletividade, ela é muito importante. é, Como eu é. falei, embora cada ser humano tenha um mundo na sua cabeça, você não vive no Uhum, mundo só. uhum, Imagine, em plena pandemia, eu ficava vendo aqueles números e a reflexão era: não são números, uhum. são São pessoas. Meu pessoas. Deus do É, céu, eu não aguento mais ver isso. São é, pessoas. E são pessoas. aí eu imaginava assim, eu estava sentindo tanto só em ver, em Uhum, viver também, e uhum, ficava imaginando, olhando esse planeta lá de cima, assim, da uhum, imensidão do universo, e vendo um monte de pontinhos vermelhos inflamados, sabe? uhum, De dor, de sofrimento. uhum. Então, a nossa ação, o que é que eu quero dizer com isso? A nossa ação, embora individual, ela tem uma abrangência coletiva. Sim. A nossa Muito. energia. Naquele Uhum, momento a dor foi muito intensa. Eu acho que estava tudo meio nebuloso lá fora. uhum, Então, quando a uhum. gente usa esse espaço para levar positividade para as pessoas, para encorajar as pessoas, você está ali colaborando Uhum. com um elo dessa Isso. correntezinha que vai Somos se ela. formando, sabe? E se Certamente. fortalecendo, Uhum, né? Somos elo, somos uhum, elo. uhum. Então, a gente está tendo o privilégio, a gente está tendo o privilégio de ter essa ferramenta aqui para eu poder falar com você, você falar comigo, para eu poder te Isso. conhecer e a gente está Uhum. batendo esse papo.
Isso. E foram né? poucos Trocando dias, essas né, que a gente, há ideias e poucos exercícios. dias que a gente se conhece, né? E parece que a gente É já tem uma verdade, construção aí, de um bom é tempo, né? verdade. Então, é lindo esse movimento de conexão, esse movimento para a vida, esse movimento de superação, esse movimento do teu trabalho que tu está fazendo aí, da tua pesquisa, né? Entendendo esse contexto, né, de uma forma, trazendo de uma forma científica também, que provavelmente tu deve estar Sim, estudando muito, né, com é várias verdade. literaturas, tentando entender essa Sim. mente aí das pessoas, comportamento, sentimento, Sociedade, ansiedade. o que Então, mudou na sociedade, isso. né? É O que lindo impactou isso. as pessoas, o Uhum, que de fato significa essa ressignificação, uhum, o que significa, o que uhum, quer dizer, né? O que quer dizer uhum, isso? Quer uhum, dizer que a pessoa conseguiu se superar, uhum, quer dizer que a pessoa conseguiu se superar, mas qual foi a motivação, uhum. não Dentro desse é? caos, né? Dentro do caos, o que Dentro que te desse motivou caos. a fazer uma mudança, É. a fazer o movimento para a vida? E não é só assim observar o belo, Não. não. É entender o que está por trás disso, Uhum, intrinsecamente ligado ali. uhum, uhum, Você teve oportunidades, beleza. Você, mãe, teve que cozinhar na sua cozinha e vender no delivery a comida de alguém que não podia sair de casa, um idoso, por exemplo, uhum, uhum, não é? Você serviu alguém, mas você teve necessidade de fazer isso porque também faltou algo, alguma assistência, uma sim. estrutura de repente para lidar com uma crise dessa magnitude na sociedade, Uhum, né? Você de repente teve algum dos seus direitos comprometidos ou não sim. conseguiu exercê-los por algum motivo, alguma Uhum, limitação. uhum, Então a gente observa o belo, que a força das pessoas conta isso, né? Porque embora tenhamos muitas dificuldades, a gente, como ser humano, tende a se moldar, a sobreviver, né? Esse instinto de uhum, sobrevivência. uhum. Né? Existem circunstâncias por trás que pioram ou amenizam as nossas vulnerabilidades. Verdade. Nos dão a Muitas. oportunidade, né? Nos Uhum, oferecem a oportunidade, ou seja, você fez, de repente, eu tenho condições para abrir uma empresa. Eu sou empresária e tive. A pandemia me trouxe um dano muito grande, mas em uhum, compensação, eu enxerguei outra oportunidade no mercado e hoje estou muito melhor do que estava antes. uhum, Porque descobri um novo ramo, uhum. Eu porque agora conheço eu tenho um pessoas que novo aconteceu isso. público, Eu conheço. Uhum, entendeu? Eu uhum, evoluí de alguma forma porque enxerguei ali uma outra oportunidade. uhum, Mas tem pessoas que reagiram por necessidade. uhum, E essas que uhum, reagiram por necessidade é porque na sua estrutura econômica, socioeconômica, educacional, institucional, se referindo à família, a família, né? Para o direito civil, ela pode ser considerada como uma instituição ou não, uhum. existe divergências, né? Para a religião e para o direito, existem divergências filosóficas e Sim. dogmáticas, não é? Mas teve como você, enfim, teve Tem muitas coisas aí. muitas coisas que ficaram para trás em meio à pandemia. Teve muitas situações que surpreenderam as pessoas, né? O ser humano mesmo tendo que lidar com o ser humano dentro de um ambiente de pressão, de incerteza, de insegurança. A gente viu muitas mulheres sofrendo, a violência doméstica aumentou, a gente tem um índice maior, né? Porque o ser humano literalmente ficou na sua limitação ali, Vulnerável, né? vulnerável em todos os Uhum, aspectos. uhum. E aí nessa situação a gente viu quem é Isso. quem Isso. somos nós mesmo, eu, quem sou eu mesmo? Quem sou eu nesse É mundo? muito Quem sou profundo eu tudo para mim isso. mesmo? Não É, é verdade? é muito profundo É tudo verdade. isso. Eu tô curiosa para ler essa tua pesquisa.
Ai, mulher, é por isso que eu preciso correr. Eu preciso diluir um pouco, sabe? Sim, Para me localizar no mundo, porque precisa, eu merece, na não é, verdade, eu tenho merece. que fazer, tem muitas coisas, muitos pontos que você tá ali como se você estivesse numa árvore que de Uhum, repente te puxa por muitos galhos e você vê aquela imensidão de coisa, mas você tem que ter uma base sólida, né? Você tem que escolher do que falar uma coisa de cada vez. muito, E aí eu muito. decidi que eu quero muito trazer essas mulheres de coração valente para humanizar a minha É. pesquisa, sabe? Mulheres de coração valente. Gente, que lindo isso. As mulheres precisam Gente, ocupar espaços de forma equânime, é, igualitária. igualitárias. Esse é um direito humano, Uhum, primeiramente humano, uhum, depois fundamental. Por que humano? uhum, Porque é um direito universal, uhum, independente da jurisdição do seu país. uhum, E uhum, o direito fundamental é aquele direito instituído na nossa Constituição, ou seja, o direito que os homens do nosso país reconheceu como sendo os nossos direitos. uhum. Mas, além disso, temos os direitos humanos. O direito à igualdade. As mulheres têm na esfera dos direitos internacionais, dos direitos humanos, as suas leis de proteção e tudo. Por quê? Porque a desigualdade existe. Uhum, uhum. E nós, mulheres, sofremos com interseccionalidades. O que são interseccionalidades? Nossas lutas são bem pesadas. Muito, muito Para pesadas. assumir papéis, os nossos papéis dentro da sociedade, a gente tem que lidar com muitos obstáculos. Uma interseção de coisas. A gente lida com questões raciais, a gente lida com questão de gênero, a gente lida com questão de classes sociais. A gente lida com a nossa própria cultura, a nossa própria mentalidade, as nossas crenças limitantes. Porque por causa de um inconsciente coletivo, sabe? Que às Uhum. vezes se instaura ali na sociedade, no ambiente que você vive, no local que você cresce. Tipo, isso não é coisa de mulher, isso não é coisa de menina, não é? Gente, isso é uma Lugar de loucura. mulher é ali, lugar de mulher é aqui. Ah, você não vai conseguir, você não é para isso, sabe? Aí você fica inconscientemente procurando fazer as coisas que tradicionalmente é típico de mulher fazer. Só que as coisas que as mulheres não fazem na sociedade, de repente é o que faz falta e o que faria toda a Uhum, diferença. uhum. Porque as mulheres têm suas características específicas. A mulher é multipotencial, a mulher pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, a mulher gere pensamentos e necessidades, a Uhum. mulher tem uma sensibilidade. De repente, tem setores da sociedade que precisa dessa sensibilidade feminina. Muito, muito. Não é Eu não, verdade? uma das minhas funções também enquanto profissional, eu sou professora dentro de uma instituição aqui, né, de ensino Hum, cooperativo, assim, né, de estudo. sim, E a gente percebe isso, assim, o quanto as mulheres, elas estão criando esses novos movimentos e querendo fazer algo diferente, né, por elas, né, deixando sim, um pouco de lado essa questão do individualismo, da questão do próprio machismo mesmo, né? Então, assim, tem sim. muitos movimentos para a gente conversar por aqui. Muita Muito. coisa, muita E coisa, são muita problemas coisa. estruturais. É um racismo Muito, estrutural, um muito. machismo. Você entende? Uhum, São uhum, problemas estruturais. uhum, Eu sei que uhum. nós precisamos ocupar espaços para tomada de decisões também. Sim, Também precisamos estar lá na ponta. Não, liderar, não né? tipo, não querendo ser melhor nem pior ou ter uma porcentagem a mais. Não, a gente só quer as mesmas oportunidades. Uhum, E aqui eu não estou falando sobre meritocracia, não. Não estou falando sobre mérito. uhum, Estou falando sobre oportunidades. uhum, Quando você tem oportunidade, você busca se capacitar porque você tem oportunidade. uhum, Então você fica ali competitiva. Você está ali apta a fornecer, a desempenhar
a produzir o mesmo resultado. Porque Sim. você tem oportunidade, então você tem motivação para se capacitar. Agora, quando você não tem oportunidade, Você você não vai. pensa, não tem para que eu fazer, não é E essa verdade? semana eu tive, ontem mesmo na aula, eu tive uma aluna que, um conhecimento incrível e numa fala, num exercício, o olhar humano, né? Esse olhar para aquela realidade, eu percebi um talento incrível nela que estava ali, quietinho, né? Então foi lindo, assim. Uma adolescente com um grande talento sem oportunidade. Então, É, quantas oportunidades de movimentos novos nós temos e nós não fizemos por acreditar que não somos capazes. E sim, nós sim, somos capazes, né? E está aqui a sim. prova que somos capazes. Com 50 anos, eu corri 50 quilômetros. Então, assim, enfim, a gente passa a noite aqui batendo papo, se a É. gente for Só olhar para a para gente tudo isso. finalizar, deixa eu ver aqui. É 1h30 já de É, conversa. Eu tenho para dizer para você o seguinte: as pessoas que escolhem uma oportunidade como essa, escolhem usar essa oportunidade que eu estou falando é esse direito de estar incluso, de fazer parte. Se você tem o livre-arbítrio e a possibilidade de estar aqui e escolhe estar aqui fazendo o que você faz, que é motivar outras pessoas a conhecer a si mesmo e desafiar a si mesmo e tentar melhorar. Você é uma das pessoas que compõe o time de resgate de almas. Você resgata as almas do seu jeito, que lindo. sabe? Eu acho que Deus, o divino, o universo, ele tem essa galera aqui na Terra, assim, com essa missão. E às vezes a gente não enxerga isso como uma missão, até que a vida nos desperte por algum Uhum, motivo, sim. né? Mas eu creio que as pessoas que escolhem um espaço como esse, onde você pode atingir muitas vidas, e você diz, opa, eu posso atingir muitas vidas, então vamos lá estimular essa galera para evoluir, vamos estimular essa galera a ser melhores, a confiar em si Uhum. mesmo. Você está resgatando essa pessoa do A ser próprio caos herói de dela. si mesmo, É a a ser ser herói de si herói de si mesmo, como mesmo. diz o seu livro, Tá entendeu? aqui. Então é uma missão, resgate de almas. É, Eu quero, eu quero poder fazer isso, sabe, como um propósito de vida. lindo. Eu quero deixar alguma coisa, porque já que eu não posso levar nada, tenho que deixar mesmo. Então Que vamos deixe deixar alguma isso. coisa boa no coração das Que pessoas. lindo, gente, que lindo. Nossa, é muita emoção, é muita gratidão, eh, desse movimento aqui ser realizado exatamente, né, uma semana após o meu grande desafio do meu grande movimento de 50 Sim. quilômetros, meu grande movimento para a vida, desse novo movimento que eu estou fazendo na minha carreira, lançando tudo isso, né? É lindo, assim, é um novo ciclo de vida. Acho que eu posso Você afirmar que quer é um novo falar ciclo. sobre o PR50 para as pessoas conhecerem um pouquinho do seu O projeto? PR50 ele é um projeto de saúde que iniciou lá em 2020, que hoje, né, início de março de 2022, ele foi sendo estruturado. Ele é um programa que culminou num grande evento de 50 anos, onde eu completei os 50 anos, por isso o R50. E essa menininha que Uhum. está aqui é a menininha que corre, que é o movimento. Ela é o Sim. movimento, né? E o P é do Uhum. programa, que foi um programa de 50 dias antes dos meus 50 anos, onde nós assistimos, né? Tem um time aí que assistiu, uma fisioterapeuta, uma nutricionista, um treinador de corrida, uma treinadora mental e uma pessoa aqui da área de gestão que também ajudou as pessoas, os alunos, né, a tirar do papel. Isso tudo foi online, através de grupos de WhatsApp também, com material didático, com acompanhamento. Nós tivemos aulas quase todos os dias da semana. Foram 50 dias. Iniciamos esse movimento no dia 9 de setembro de 2022 e finalizamos no dia 29 de outubro. 50 dias corridos de aula, de motivação, de controle de hábitos, de nova performance emocional,
de acompanhamento nutricional. Então, pessoas mudaram vidas, né? Sim. E eu fui a protagonista disso porque toda essa estrutura que aconteceu, né, desses profissionais que estavam me acompanhando, eu levei para mais pessoas. Então é um movimento lindo. E no dia mesmo que aconteceu, que foi sábado passado aqui na minha cidade, onde nós corremos, eu corri 50 quilômetros e outras pessoas correram as etapas que elas escolheram. Pessoas que correram 1 Sim. quilômetro, pessoas que correram 5, pessoas que se desafiaram, vieram para correr 5 e correram 20, pessoas Mas que quiseram correram, fazer parte, quiseram fazer sabe? parte, né? É aquela comunidade mesmo, né? A comunidade do Sim. movimento para a vida. Enfim, esse movimento ele vai continuar, né? Vai ter uma marca esportiva que vai tá nascendo, tá tomando forma, Sim. né? Então tem Uhum. novidades para 2023 por aqui, enfim, né? Que esse movimento possa atingir e é um movimento também de cunho social para despertar nas pessoas, nos adolescentes, a prática da atividade física, que isso salva Mulher. vidas. E começou em pleno caos da pandemia. Começou em pleno caos da pandemia. Isso. Dia 10 de É. dezembro de 2020, mais precisamente. Ai, meu pai, muito Meu obrigada. coração. Muito obrigada. Eu sabia que ia ser assim. Desde a nossa primeira conversa, eu sabia Lindo. que ia ser assim. Muita Muito gratidão. obrigada. Você Muita. me enriqueceu muito, vai enriquecer muito o meu trabalho. Você sabe que falamos de coisas importantes porque Sim, conversamos antes. Você sabe sim. que você agregou muito ao meu trabalho porque você me forneceu o que eu preciso para o meu trabalho e me forneceu muitas coisas que eu preciso para a vida. Conta Viu? comigo. Conta comigo. Eu conto sim, porque eu sei que você é muito generosa. Você é muito Gratidão. generosa. E Gratidão. pode Eu me contar comigo emociono. também. Ah, Muito você já obrigada. tem todos os meus contatos, tá Sim. certo? E Combinado, Lilian. o mundo tem que conhecer tua história. Sim, vai conhecer. Tem que conhecer. Vai, Gratidão. vai. Tá Já certo? estão Pode contar conhecendo comigo. também, Já querida. estão. Pode Um contar beijo comigo para e eu tô você. aqui, mas eu posso ajudar esse movimento, Sim. né? Alcançar Sempre. maiores proporções. De alguma forma, eu devo ter alguma coisa para oferecer Com como, certeza. Tem. né, como é que eu posso dizer? Não é retribuir, não é isso, porque a gente Sim, não deve esperar retribuição da pessoa a quem a gente serve, não. sim. Não é me Uhum. doar para que o movimento alcance outras pessoas. Você Outras me vidas. pegou pelo caminho, sabe? Lindo Me isso. pegou pelo caminho, Sei. tá Peguei. certo? Vem junto, Lilian. Vem junto. Me convidou. E eu tô aqui super disposta, como você também esteve disposta a Sim. ajudar essa pessoa aqui que você não conhecia. Muito É. obrigada, viu? Muita gratidão. Deus é muito Um bom e as beijo. conexões são lindas. Um beijo para Muita todos. Muita gratidão. gente passou por aqui. Muita gente. Gratidão. Viu? Gratidão. Muitas Beijo, fica com vidas. Você Deus. também. Fica com Ótimo final de Deus. semana, gente. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. Obrigada por essas conexões. Obrigada pelos esses movimentos que vocês fizeram aqui, de estar aqui conosco hoje. Uma boa Tá noite. certo. Gratidão. Tchau. Tchau.